Fala, aluno! Professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Seja bem-vindo a mais uma aula. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cartografia, noções básicas. Mas antes de começar essa aula, eu quero te convidar a se inscrever no canal, a deixar o seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E é claro, não deixe de conhecer o nosso site tudosobregeografia.com.br. Então, vamos à aula de hoje? Então, na aula de hoje, nós vamos analisar as noções cartográficas, conceitos básicos. Lembrando que aqui no canal nós temos uma playlist completa sobre cartografia. Os principais assuntos são analisados de forma detalhada, minuciosa. Então, eu vou deixar um card aqui em cima para você poder acessar essa playlist e ela vai aparecer aqui na descrição do vídeo também. Então, vamos começar falando da cartografia? Veja só, cartografia é a ciência que estuda e elabora os mapas. Geralmente, para poder introduzir esse assunto para o aluno nunca esquecer, para você nunca esquecer o que significa cartografia, eu gosto de contar uma historinha. Alguns acham sem graça, mas faz sentido, vocês vão entender. Imagine que um grupo de árvores foram fazer um passeio na floresta. Árvores na floresta. E aí elas se perderam nesse caminho. Menos uma. Qual foi a única árvore que não se perdeu? Pausa o vídeo e pensa aí. Bem, a resposta foi o pinheiro. Por que o pinheiro? Porque ele tinha um mapinha. Mapinha, cartografia, né? Então tudo a ver, né? Mapas e cartografia. Isso aí é só para descontrair, para você entender que a cartografia é a ciência que estuda e desenvolve os mapas, beleza? Então deixa o like aí pela piada sem graça. Mas vamos lá. Bem, quando nós falamos sobre a cartografia, nós pensamos na representação do globo terrestre. Então, nosso planeta, ele é representa as áreas, os lugares, e ao pensar nisso, qual é a melhor forma de se representar o nosso planeta? Então, como eu disse, é por meio de um globo. Então, vai até aparecer na tela o globo para você analisar com calma, e daí surgem algumas desvantagens ao se utilizar o globo. Por exemplo, observe aqui no quadro. A impossibilidade de observação simultânea de toda a superfície terrestre. Então, no globo, você não consegue ver de forma simultânea. Então, quando eu olho de um lado, eu não consigo ver a parte de trás e vice-versa, ok? Então, essa é uma desvantagem de se usar o globo. E também a impossibilidade para a identificação de pequenas áreas com precisão e custo elevado. Então, o globo, como ele representa o planeta, então aquele município, aquela ilha bem pequena, você não consegue ver no globo. E o custo da produção de um globo é altíssimo. Então, eu preciso de satélites para poder fotografar o planeta e fazer essas representações. Então, embora a melhor forma de se representar o planeta seja por meio do globo terrestre, ele cria algumas desvantagens ou impossibilidades. E aí entra a cartografia e as projeções cartográficas. Então, as projeções cartográficas transformam o globo terrestre em superfícies planas denominadas mapas. O que a cartografia faz? Ela pega o nosso planeta e transforma ela no mapa. O globo, ele tem a figura 3D e o mapa é uma figura 2D. Então, ele transfere as informações do globo para um plano, para um mapa. E aí eu tenho várias vantagens de se fazer isso e é isso que nós vamos analisar durante essa aula, ok? Uma outra informação a respeito das projeções cartográficas, aí é importante você reforçar nas suas anotações, anota essa informação aí, ó. Todas as projeções cartográficas tendem a apresentar deformações. Vou repetir. Todas as projeções cartográficas tendem a apresentar deformações. Como que funciona isso? Vamos pensar em um desenho. Imagine que você precise desenhar o rosto de alguém.
Então você observa, olha bem para a fisionomia da pessoa e tenta representar essa figura. Por mais profissional que você seja, se você for um artista, se você saber desenhar, né, características humanas no retrato ou numa pintura, ainda assim não vai ficar igual, totalmente igual. Por quê? Porque a figura do rosto humano é uma figura 3D e ao transferir essa informação para o plano, para o papel, que é uma figura 2D, vai acontecer deformações, tá? Então, toda projeção cartográfica, ela tende a causar deformações na área representada, ok? Não se esqueça dessa informação. E como nós podemos definir as projeções cartográficas? Então, elas correspondem a modelos para representar o globo terrestre, respeitando as coordenadas geográficas. E sobre coordenadas geográficas, eu já tenho algumas aulas aqui no canal que abordam essa temática, então se você tem alguma dúvida sobre isso, você pode dar uma olhada no card aqui em cima ou na descrição do vídeo para poder entender melhor o que significa coordenadas geográficas. Vamos seguindo? Agora eu vou falar sobre as principais projeções. São várias, mas as principais são 3. As projeções cilíndricas, as projeções cônicas e azimutais ou planas. E nós vamos falar um pouco a respeito da projeção cilíndrica agora. Quando nós falamos projeções cilíndricas, nós podemos pensar na forma do cilindro que vai aparecer aqui na tela para você. Tá? Então, a partir desse modelo cilíndrico, o globo terrestre é envolvido nesse modelo e aí eu vou ter uma projeção nesse formato. E algumas características dela é que elas são usadas no mapa mundi, esse modelo de projeção azimutal, ou projeção azimutal não, projeção cilíndrica, nos mapas marítimos e em áreas ou regiões de baixas latitudes. Então, regiões mais próximas da linha do Equador, né, são utilizadas para ser representadas por meio da projeção cilíndrica. E dentro desse modelo, eu tenho duas principais, que é a projeção de Mercator e a projeção de Peters, que eu vou explicar melhor durante esta aula. Beleza? Uma outra característica da projeção cilíndrica é que os seus paralelos e meridianos se cruzam em linhas retas e perpendiculares. E aí eu vou ter um formato assim, quando eu pego o cilindro e transfiro para o mapa nesse formato. Então todo mundo já viu uma projeção cilíndrica ao observar o mapa mundi que está aparecendo aí na tela. Beleza? Então na sequência eu vou falar a respeito da projeção de Peters e da projeção de Mercator e das outras projeções cônicas e azimutais. Agora nós vamos falar a respeito da projeção de Mercator. Então nós falamos anteriormente que a projeção cilíndrica ela tem algumas variações e dentro dessas variações duas se destacam, que é a projeção de Mercator e a projeção de Peters. E aí nós vamos falar sobre cada uma delas agora. Então dá uma olhada ali no quadro. Então veja que a principal característica da projeção de Mercator é que a representação das regiões equatoriais elas aparecem na verdadeira grandeza e as altas latitudes são deformadas com as dimensões exageradas. Então, para você entender o que significa regiões equatoriais, altas latitudes, você precisa lembrar da nossa aula de coordenadas geográficas. Mas só para você relembrar, dá uma olhada aqui no quadro, veja só, esse desenho aqui, esse zero representa a linha do Equador. Então, tudo que está aqui, ó, é região equatorial. Então, aqui quando ele fala assim, representação das regiões equatoriais na verdadeira grandeza, ele está dizendo que tudo que aparece aqui, os continentes, as ilhas, elas vão aparecer na sua verdadeira grandeza. Vai até aparecer um mapa aí na tela para poder te ajudar a entender melhor, ok? E quando ele fala aqui de altas latitudes, vale lembrar o conceito de latitude, que a latitude é o quê? É a distância em graus de qualquer ponto na superfície terrestre em relação à linha do Equador. Então veja só, o que está perto do Equador é uma baixa latitude, o que está distante do Equador é uma alta latitude, por exemplo, 90 graus, 90 graus. Então aqui nas altas latitudes,
tudo que aparece aqui em cima, aqui embaixo, vai sofrer deformações exageradas. Como exemplo, eu posso citar a ilha da Groenlândia. Veja no mapa que está aparecendo aí na tela. A Groenlândia, ela não é do mesmo tamanho ou maior do que o Brasil, mas na projeção de Mercator ela aparece assim. Então ela é deformada de uma maneira exagerada. Também a Europa aparece bem maior do que o normal. Daqui a pouco eu vou explicar por que ela aparece dessa forma. Pode seguir? Então vamos seguindo. Outra informação importante é que a projeção de Mercator é uma projeção conforme, ou seja, valoriza o contorno, a forma das terras. Então, quando você observa a projeção de Mercator, você consegue ver o contorno quase que exatamente como é na realidade, como quando você compara com uma imagem de satélite. Então, isso é uma projeção conforme, ok? Ela foi divulgada em 1569 e foi muito usada nas grandes navegações europeias. Então, naquele período ali da exploração europeia, né, por exemplo, quando os europeus passaram a colonizar o território americano, várias áreas da África, então essa projeção foi muito utilizada. Ela traz uma visão eurocêntrica, ela é uma projeção eurocêntrica, que mostra, o próprio nome já diz, a Europa como centro de tudo. Aí até lembrei de um exemplo que eu estava conversando com minha esposa, egocêntrico, né? A pessoa egocêntrica é uma pessoa que se acha, né? Na sua escola tem gente assim, não tem? Eu também conheço gente que se acha. Então, pessoas egocêntricas, né? Se chama assim, egocêntrica, que é a pessoa que se acha que tudo ela, tudo eu, né? Então a visão eurocêntrica é colocar a Europa no centro do mundo. Então quando eu falei aqui, que nas altas latitudes há uma deformação exagerada, a Europa está maior do que o normal e ela está no alto e no meio do mapa, então ele está dando o quê? Um destaque maior para o continente europeu, mostrando como que se eles fossem melhores do que os demais continentes, ok? Então, se isso cair na sua prova, você não vai errar. Vamos seguindo? Sobre a projeção de Mercator, vale destacar uma variação dela, que é a projeção UTM, que significa Universal Transversa de Mercator. Nessa projeção, ela busca minimizar as deformações na confecção dos planisférios. Nós vimos aqui que existe, então, uma deformação nas altas latitudes e a projeção UTM, ou Universal Transversa de Mercator, tenta minimizar essas deformações. Ela surgiu em 1950 nos Estados Unidos e ela utiliza o cilindro perpendicular ao eixo de rotação da Terra. Vai aparecer aí na tela para você um mapa desse mapa, de como que ele fica, né, na sua produção final. Ela é empregada em muitos aparelhos de GPS e aparece na função UTM-UPS. E um ponto importante a respeito da projeção UTM, Mercator UTM, é o seguinte, que ela é usada pelo Exército Brasileiro. Então é importante, você que vai fazer alguma prova aí, concurso militar e outras, né, mais específicas, que tenha uma carreira voltada para o serviço militar, é importante você saber isso, tá? A projeção é uma projeção utilizada pelo Exército Brasileiro e também pelo IBGE. Então o IBGE, quando cria seus mapas, ela utiliza a projeção UTM. Bem, então aqui eu falei os principais pontos a respeito da projeção de Mercator e agora nós vamos falar a respeito da projeção de Peters, certo? Então a projeção de Peters, ela foi criada por Arnold Peters em 1973. Ela aumenta visivelmente as zonas nas proximidades do Equador. Então, vai aparecer aí na tela, mas na linha equatorial, ele aumenta os continentes, os países que aparecem nessa região.
Como exemplo, nós podemos citar o continente africano, que ele fica esticado, olha aí no mapa. É uma projeção equivalente, ou seja, equivalente na área, no território, com deformação nas formas. Então, na projeção de Mercator, ela é conforme, ela respeita o contorno do continente. Na projeção equivalente, ela não respeita o contorno, mas respeita as áreas. Beleza? Uma outra informação importante sobre essa projeção é que ela não é inédita. Ou seja, o Peters ele fez o seu trabalho baseado num trabalho de James Gall, de 1885. E alguns livros trazem essa projeção como a projeção Gall-Peters, ou seja, fazendo uma junção do trabalho dos dois. E um ponto muito importante a respeito da projeção de Peters é que ela afronta o eurocentrismo. Nós falamos que a projeção de Mercator é eurocêntrica e a projeção de Peters ela afronta isso quando dá destaque para a África, né? A África está bem maior, quando dá destaque para a América do Sul e a Europa fica no seu devido lugar. Tá? Então, nas provas, costuma cair questões pedindo para você fazer essa análise, essa diferença entre as duas. E aí, né, com o conteúdo dessa aula, você vai conseguir responder corretamente a essa questão. Então, nós estamos encerrando o primeiro bloco falando da projeção cilíndrica e agora eu vou falar um pouco mais da projeção cônica e azimutal. Agora nós vamos continuar falando das projeções. Já falamos das projeções cilíndrica, né, que variam para a projeção Mercator e de Peters, e agora vamos falar sobre a projeção cônica e azimutal, beleza? Então dá uma olhada aqui no quadro. A projeção cônica, ela vai aparecer ali para você ver o formato dela, é utilizada para representar regiões de médias latitudes. Os paralelos são curvos e os meridianos são retos. E as regiões de alta e baixas latitudes sofrem deformações. E, então, como o próprio nome já diz, projeção cônica, ela é formada a partir de uma figura geométrica do cone. E geralmente ela é muito utilizada para poder representar a Europa e a América do Norte, principalmente. Beleza? E na sequência nós temos a projeção polar, que também vai aparecer aí na tela para você. Ela é conhecida como projeção azimutal ou plana. Ela é mais utilizada para a representação das regiões polares, por isso tem esse nome. Os paralelos são círculos concêntricos e os meridianos são retos, convergindo para os polos. E tem uma dica muito valiosa com relação à projeção plana azimutal. É uma questão que sempre cai nas provas. Aparece o símbolo da ONU, vai aparecer na tela para você, e aí ele pergunta assim, qual é a forma geométrica, qual é o tipo de projeção utilizada no símbolo da ONU? Então, olha a resposta, projeção polar, se tiver polar, azimutal ou plana. Se aparecer uma dessas três opções aqui, pode marcar que a resposta vai estar correta. Por que a ONU utiliza essa projeção no seu símbolo? Porque, como vimos anteriormente, a projeção de Mercator é uma projeção eurocêntrica. A projeção de Peters, ela dá destaque para o mundo subdesenvolvido, para a África e a América do Sul. Já a projeção azimutal, a projeção plana, ela não dá destaque para nenhum continente específico. Assim, a ONU ela achou por bem utilizar esse tipo de projeção. Então, se cair na prova, você não vai errar, porque você assistiu a aula aqui do canal Tudo sobre Geografia, beleza? E agora eu vou falar um pouco sobre outras projeções. Essas projeções elas não costumam cair nas provas, mas é importante você saber que vai que um concurso aí pede, né, ou uma prova mais específica sobre projeções cartográficas
cartográficas tragam essas informações. Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais a partir de agora. A primeira delas é a projeção estereográfica. É conhecida desde a antiguidade, é muito utilizada para a representação de mapas mundi. É projetada a partir de um ponto de vista nos antípodas do ponto central, o que permite teoricamente representar todo um hemisfério. Os paralelos e os meridianos são curvos. Então, vocês estão observando aí na tela, né, como que funciona esse tipo de projeção. A outra projeção que nós podemos destacar é a projeção ortográfica, também muito antiga, abrange um hemisfério inteiro. Os paralelos e o meridiano central são retos e os demais meridianos são curvos. Como produto final da projeção ortográfica, tem-se um hemisfério da Terra como se observado à distância. Então, essa é a principal característica da projeção ortográfica. A projeção de Mollevade é comumente empregada para a representação do globo inteiro, sendo o meridiano de Greenwich, a linha do Equador, e os demais paralelos retos e os outros meridianos curvos. E por último, nós temos a projeção de God ou Good. É uma projeção interrompida obtida pela justaposição de fragmentos da projeção de Mollevade. Muito bem, então nessa aula nós finalizamos o assunto projeções cartográficas. Falamos da projeção cilíndrica, da projeção cônica, da projeção azimutal e de outros tipos de projeção que podem cair na sua prova. Qualquer dúvida, fique à vontade para poder perguntar aqui embaixo. Então, antes de encerrar essa aula, se essa aula fez sentido para você, se ela te ajudou a aprender esse conteúdo, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também, olha só, acessar o nosso site, tudosobregeografia.com.br, é a melhor plataforma geográfica do Brasil, vale a pena você conhecer o nosso trabalho que é feito nesse site. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. Tchau!